Fala aí galera, eu sou o Raul e eu estou aqui para conversar com vocês um pouco mais sobre livros. E o livro que eu tenho para conversar hoje com vocês é este aqui, O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Ele é um calhamaçozinho, tá? Tem um pouco mais de 500 páginas. E este é o primeiro livro da trilogia As Crônicas de Arthur. E o Arthur aqui não é aquele Arthur que a gente conhece ele como Rei Arthur. Não, aqui o Arthur ele não chega nem a ser rei. Na verdade, ele é filho bastardo do grande rei Uther. E ele não vive naquele mundo mágico, né? Que ele tira a espada, Excalibur, que tem... Aqui tem alguns personagens, só que esses personagens eles não têm poderes especiais. O Merlin, a Morgana, a Nimue, eles na verdade usam truques, tá? O Merlin talvez ele não use truques, mas... eu não sei se ele usa um truque ou se ele usa mágica de verdade, eu acho que isso a gente só vai ver depois. Algumas coisas interessantes desse livro. Aqui ele trata como se o Arthur fosse um homem que existiu mesmo no século 5 e 6 ali depois de Cristo. E por que o Bernard Cornwell coloca aqui que esse Arthur provavelmente existiu? Tem relatos que ali entre o século 6 depois de Cristo, depois que o Império Romano sai ali da Britânia, que muitos homens tinham o nome de Arthur. Assim como hoje em dia, as pessoas antigamente colocavam nomes em seus filhos daquelas pessoas que foram personagens importantes algum tempo passado. Então, provavelmente, o Arthur ele viveu mesmo ali entre o século 5 e 6 depois de Cristo, e ele foi esse grande guerreiro que conseguiu unificar ali a Britânia por algum tempo. Ah, velho, isso não... Não, deu tempo, eu acho, viado. Deu não. Não, eu não vou falar essa porra de novo, não. Não, deu, não é só buzininha, só no final. É no finalzinho só da palavra. Só por questão de curiosidade, a Britânia ela é composta por 4 países. Inglaterra, Escócia e País de Gales. E também tem a Irlanda do Norte, só que a Irlanda do Norte já está em outra ilhazinha lá, beleza? Galera, só para deixar claro aqui, se eu disser algum nome de lugar ou de personagem errado, é porque a pronúncia ela é bem complicada, porque os nomes são bem difíceis, beleza? E se você chegou até aqui e não é inscrito ainda no canal, por favor, inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá o like aí para fortalecer e comenta aí também sugestões de vídeo. E se você estiver gostando e já foi inscrito, dá o like. E se você não estiver gostando, pode dar o dislike, mas comenta por que você não está gostando. Me segue também nas redes sociais, tá? Me segue lá que a gente troca ideia, a gente pode conversar também sobre livros e outros assuntos interessantes. E vamos pro vídeo. Então, o livro ele é narrado pelo Dervel, que foi um grande ex-soldado do Arthur. Ele vai dividir o livro aqui em 5 partes. Bom, nessa primeira parte ele vai nos apresentar alguns personagens. E o personagem mais importante que ele nos apresenta aqui é o neto do grande rei Uther. Tá? Nessa primeira parte também, o Arthur ele não vai aparecer muito, porque ele está exilado da Britânia. Dervel ele vai nos contar uma história que ocorreu aí, que o Arthur e o irmão dele, o Modred, que é o herdeiro ao trono, vão para a guerra para lutar contra o rei Golfdid. E lá nessa guerra, o Arthur acaba decepando o braço desse rei Golfdid. Não o mata, tá? Ele só decepa aí o braço do rei. E o Modred acaba morrendo nessa guerra. E como o Modred era o único herdeiro ao trono, porque ele era filho legítimo do grande rei Uther, o grande rei Uther fica com muita raiva do Arthur e o exila para fora da Britânia, porque ele coloca que o Arthur foi o culpado pela morte do seu filho, do Modred, né? Só que quando o Modred morre, ele deixa a princesa grávida de um filho. E ela vem aí, ela acaba ganhando o filho e coloca também o nome desse filho de Modred para fazer uma homenagem ao pai dele que morreu nessa guerra. Então, essa primeira parte a história vai rodar muito em torno do Modred, do neto do grande rei Uther, porque o reino vai precisar desse netinho. E como o rei Uther já está muito velho, ele precisa de alguém que proteja o seu neto. Então ele vai fazer ali uma reunião e vai chamar vários reinos ali da Britânia para fazer com que um desses reis aí de algum reino casar com a novena e proteger o Modred. E aí vai ter essa reunião, eles vão escolher o Gangleus, que é o rei da Silúria, para ser o protetor do Modred, beleza? Só que aí vai acontecer algumas reviravoltas e vai ter momentos tipo Game of Thrones, porque você não espera de jeito nenhum
que uma coisa aconteça e ela acaba acontecendo e vira uma bagunça. Vai ter muita guerra e muito sangue nessa primeira parte aí. Então essa primeira parte é bem legal, é uma introdução do livro bem interessante para você continuar as outras 4 partes. Bom galera, agora a gente vai para a segunda parte, tá? Como na primeira parte aconteceram algumas coisas, alguns imprevistos, o Arthur ele teve que voltar para a Britânia. Ele volta para a Britânia também porque o rei Uther, ele sendo muito velho já, a gente já espera isso, ele morre. Então o Arthur ele volta para proteger o Modred até ele se tornar um adulto e se tornar o rei, o grande rei da Britânia. Só que nesse meio tempo a Inglaterra, na verdade a Britânia, ela está sendo invadida por todos os lados e está acontecendo guerra até mesmo dentro da Britânia, entre os reinos, porque o rei Uther ele morreu e então o reino está sem um rei, né? E aí tá uma guerra louca dentro da Britânia e tem também os saxãos tentando invadir a Britânia. E aí o Arthur ele chega para tentar unificar, para tentar trazer a paz de volta à Britânia. E ele tem uma ideia de casar-se com a filha do rei Gofdid, que é aquele rei que ele decepa o braço. Então ele vai atrás desse rei, desse Gofdid, para ver se ele concede a mão da filha dele. E o Gofdid, que é um grande político, ele acaba aceitando porque, de certa forma, ele ia ter uma filha que seria a noiva aí do Arthur, né? Que, de certa forma, seria o rei. E o Gofdid, ele pensava nisso, que como o Arthur está protegendo o rei, o Arthur provavelmente acabaria ali usurpando e pegando o reinado. E aí o Gofdid ia ter na sua descendência pessoas da família real mesmo, do grande reino ali da Britânia. Então é por isso que essa segunda parte se chama A Noiva, porque o Arthur ele vai tentar aí conquistar o rei Gofdid e vai tentar aí casar-se com sua filha. Porém, o Arthur, sendo um homem muito fraco, ele acaba cedendo aos encantos de outra mulher, a Guinevere. E aí, ao invés de ele unificar o reino fica mais bagunçado ainda, porque ele desiste do casamento, que era um casamento que já estava praticamente marcado, e ele se encanta e se apaixona por essa Guinevere, e enlouquece, e fica louco pela mulher, e ele desiste de selar a paz por causa de uma paixonite. E nisso, o rei Gofdid fica com mais raiva ainda, e aí, em vez da paz, a Britânia vai entrar em uma guerra total, que vai desencadear lá no último capítulo, tá? Que é o capítulo 5. E aí a gente vai para a terceira parte, que é a volta de Merlin. Como vocês perceberam, a primeira parte e a segunda parte, o Merlin não aparece, ele é apenas citado como sendo um grande druida e um cara muito sábio. E nessa terceira parte, o Dervel, ele vai para Winstrebs, que é o reino do grande rei Ban, tá? E o Ban é pai do Lancelot e do Galahad, que são personagens bem conhecidos de toda a galera aí que sabe um pouquinho da história do rei Arthur. Galera, só que aqui o Lancelot, ele é um filho de uma excelente mãe. Ele é um cara mentiroso, ele inventa história, ele é preguiçoso, e ele é um cara que ele finge que vai pra guerra, ele se corta e volta pro reino fingindo que brigou demais na guerra, mas na verdade ele não brigou, ele é um cara assim, ele é mentiroso e é falso também. E aí, ele é filho mesmo do rei Ban, então ele é o príncipe. E o Galahad, que é o irmão dele, é filho bastardo do rei Ban. E nessa Winstrebs, o Dervel ele vai falar que é a cidade mais linda que ele já conheceu, e ele vai falar muito bem dessa cidade. E nessa parte também tem vários personagens muito legais. O próprio rei Ban, que é um cara muito inteligente, ele tem uma biblioteca lá no palácio dele, é um cara que lê muito, ele é um cara muito inteligente, e tem também um padre que é muito engraçado, então você vai dar bastante risada nessa terceira parte aí também. E aí nessa terceira parte o Merlin aparece também, e ele é o único druida, ele é o único personagem que você pode dizer que ele realmente tem algum tipo de mágica, porque ele aparece já fazendo alguns truques ali, então é bem interessante. E o Merlin realmente é um cara que faz toda a diferença, porque ele é um cara muito sábio e muito inteligente, e ele consegue sair das situações de uma forma magistral, digamos assim. E aí galera, a gente vai para a quarta parte.
Na terceira parte, quando o Dervel ele ainda está lá na Windstrebes, ele acaba conversando com um soldado, e o soldado fala que uma grande amiga dele, uma grande amiga do Dervel, ela não está mais na Britânia, que ela acabou indo para a Ilha dos Mortos. E essa quarta parte, ela fala dessa ilha, a Ilha dos Mortos, ou Ilha dos Ossos, eu não estou lembrado agora. Não estou lembrado dessa Ilha dos Mortos. E aqui nessa ilha, as pessoas que vão para lá são as pessoas que morreram, que perderam a alma, no caso que ficaram loucas, tá? Porque para eles, naquela época, as pessoas que ficavam loucas, elas perdiam a alma, elas perdiam o brilho no olhar. E aí a Nima, ela fica louca e é mandada para essa ilha. Então o Dervel vai tentar aí resgatar a sua amiga dessa ilha. E essa parte é a parte que é mais assim, é uma parte mais sombria da história, tá? Porque lá nessa ilha as pessoas são extremamente loucas, as pessoas tentam comer o Dervel, mas também tem alguns personagens legais. O Dervel ele acaba conhecendo ali um cara que a gente acha que ele não é louco, porque ele tem uma conversa muito inteligente com ele, uma conversa bem agradável. Só que aí a gente vai ter algumas surpresas, se ele é louco ou se ele não é, se ele ajuda o Dervel ou não. E aqui eu faço um gancho, que se você já viu o filme A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, você vai ver alguma coisa parecida, tá? Porque você não sabe se o cara é louco ou se ele é certo. Você não sabe se ele está errado ou se ele está certo. Então, eu fiz esse gancho aí, se você não viu o filme, veja, porque é um filme também muito top. Depois de algumas conversas com esse velhinho, acontecem algumas coisas e o Dervel vai ir atrás da sua amiga Nimue. Agora a gente vai para a quinta parte, que é a parte final do livro, A Parede de Escudos. Aqui o Bernhard Cornwell, que é o autor do livro, ele fala algumas coisas bem interessantes, tá? Se você já viu aí filmes de guerra medieval, alguma coisa do tipo, Senhor dos Anéis, que pra mim é o melhor filme de todos os tempos. Se você já viu filmes desse estilo, a gente percebe que algumas vezes tem um monte de cavalo e um monte de gente com os escudos. E os cavalos eles vão contra os escudos. Mas aqui, o Bernhard Cornwell, ele fala que os cavalos eles não vão contra os escudos. E é uma coisa interessante, porque faz sentido. Os cavalos provavelmente devem perceber que tipo, tem um escudo ali e eles não vão para cima dos escudos. E o Bernhard Cornwell também coloca aqui que um exército fica de frente para o outro por horas, dias e até semanas, até eles terem coragem de lutar um contra os outros. Porque imagine aí a adrenalina de você estar ali esperando um exército vir. Então é uma passagem que eu achei bem interessante também, eu acho que vale a pena falar aqui. E nessa última parte vai ter o desfecho de toda a história, tá? Vocês podem ler com tranquilidade, porque não vai ter assim uma decepção igual a gente teve aí com Game of Thrones. Então vocês podem ler, porque essa quinta parte ela tem muita guerra, tem muita morte, tem muita vingança também. E você realmente se sente ali na batalha, você acha que você está ali literalmente na batalha, porque o Bernhard Cornwell escreve essa parte muito bem escrita. E é isso, eu acho que eu já falei bastante coisa do livro. Espero que não tenha dado nenhum spoiler, se eu dei, me desculpa. Então galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você chegou até aqui, não esquece, inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá o like para fortalecer e comenta. E se você já é inscrito, dá o like, beleza? E comenta aí também alguma coisa. Se você não gostou, dá um dislike e comenta também por que você não gostou. E não esquece, me segue lá nas redes sociais pra gente trocar uma ideia boa, beleza? Tamo junto, valeu e foi!